o papel missiológico da mulher está a manutenção, que é dar todo o suporte emotivo, social, psicológico para a vida do homem e para a vida da sua família. Observe só, toda mulher sábia edifica a sua casa. Atente para o texto que está dizendo aqui que a mulher sábia. Que mulher que é essa? Toda mulher crente? Não está falando de mulher crente. O texto está dizendo aqui que é a mulher. Tem muitas mulheres cristãs que são casadas, mas não são sábias. Não consegue ganhar a sua família. Não consegue ganhar o coração do seu marido. Não precisa, isso aqui não tem nada a ver com ser crente ou não ser crente, meus irmãos. Tem muitas mulheres que não são cristãs que dão aulas de exemplo para a vida de muitas mulheres cristãs. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Observe também que o texto, a priori, não está dizendo que é Deus quem edifica a casa. É a mulher. Na ótica da família, entenda a linha de raciocínio que nós estamos trabalhando. É de responsabilidade da esposa, da mulher, trazer todo o amparo, todo o ornamento psicológico, emocional, efetivo para dentro da sua casa. Mas o texto também está dizendo que, da mesma forma que não é Deus quem edifica, também não é o diabo quem derruba, meus irmãos. O texto diz, mas a tola, a louca, a desvairada, a desequilibrada, a sem juízo, aquela que tem falta de espiritualidade, derruba com as próprias mãos. A ausência da sabedoria dentro de casa tem destruído muitos lares, meus irmãos. A ausência de sabedoria na vida da mulher tem acabado com muitos casamentos. Muitos relacionamentos estão destruídos por conta da ausência de sabedoria na vida da mulher. Você, mulher, tem o poder de levantar um homem e tem o poder de derrubar um homem. Você, por si só, já tem essa façanha na sua vida. Isso é nato de você. Você tem essa capacidade. O texto está dizendo que a mulher sábia, ela edifica. Edificar em que sentido aqui? No sentido de construir coisas concretas? Não. Eu vou mostrar para você porque esse edificar aqui é uma característica que somente você, mulher, tem e o nosso Deus em primeiro lugar. Salmos de número 127. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Confere, veja se é isso mesmo. Versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar, grife esta palavra na sua Bíblia. Se o Senhor não edificar, puxa uma setinha e escreva aí, sentido abstrato. Em vão trabalha os que a edificam. Olha só, grifa novamente esta palavrinha. E puxa uma setinha aí e escreva aí, sentido concreto. Ou seja, o primeiro sentido que está ligado ao nosso Deus. Se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se Deus não der o suporte mental, se Deus não der a força física, se Deus não der o ânimo para o homem, se Deus não o encorajá-lo, se Deus não der a ele os motivos certos, em vão trabalham os que a edificam. O homem que sai na labuta para poder trazer para dentro de casa o pão. O homem que constrói, que quer construir a sua família, construir a sua casa, trazer os bens para dentro da sua casa, para dar respaldo à sua família. O texto vai dizer assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Muito bem. E a parte que nós tomamos aqui emprestado neste texto é o do verso 1, a parte A. Se o Senhor não edificar, sentido abstrato, sentido espiritual. Aí nós voltamos para Provérbios. Toda mulher sábia edifica
no sentido espiritual, manutenção no lar. Que tipo de manutenção? Psicológica, emocional. Sabe o que é isso aqui? É o cara que acabou de sair do trabalho, ouviu o patrão dizer para o RH que vai ter cortes e o RH anunciou para o pessoal. O cara vai chegar em casa arrebentado e ele vai compartilhar com você, mulher. E você ouve. De você tem que sair as palavras sábias que vai trazer estruturação mental, psicológica, emocional para o seu marido. É você que vai dar uma palavra de garantia para ele. É sua responsabilidade dar a manutenção para o seu esposo, para que ele no outro dia, ele volte para o seu trabalho e pense assim, não tem problema nenhum. Se o patrão der o corte, não tem problema. Por quê? Eu já conversei com a minha esposa e a minha esposa já me garantiu. Não, se você for mandado embora, fique tranquilo. Você é um homem capaz, você é um homem competente, você consegue outro. Deus vai te abençoar. Você é um homem de Deus. Até agora você tem abençoado a nossa casa, homem. Você vai conseguir uma porta. O Senhor vai te apresentar algo melhor, algo novo. Eu já recebi, esse homem vai dizer, já recebi da minha esposa todo o amparo que eu preciso. O cara vai trabalhar no dia seguinte, meus irmãos, sem se importar se o patrão vai mandar embora ou não, porque ele recebeu todo o amparo mental que se faz necessário vir das mãos de uma mulher. Mas o texto diz, a tola a derruba com as próprias mãos. O cara chegou em casa e falou para a esposa, olha só, segundo exemplo, e ele conta para a esposa e a esposa fala assim, você sabe que você não pode perder esse emprego. Se você perder esse emprego, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, tem que fazer isso daqui, a viagem tem que fazer isso. O cara no outro dia vai voltar para o serviço falando assim, Deus, tem misericórdia, não deixa eu ser mandado embora não, meu Deus. Tem misericórdia, vai acabar com o meu casamento, vai acabar com a minha família. A minha esposa já me ameaçou, por quê? Falta de sabedoria. Nem sempre o homem é culpado, principalmente nesse tempo difícil que nós vem passando. Ele é responsável pela perda do emprego. Isso está acontecendo de forma natural no mundo todo, meus irmãos. Esta situação caótica que vem acontecendo, mas ele espera encontrar de você, mulher, uma palavra que vai direcioná-lo. Ele precisa se posicionar novamente como aquele que tem o timão nas suas mãos. Olha que coisa gloriosa, segurando o timão, ó. E aí ele vai dar todo o respaldo para a sua família, porque é ele que vai dar o direcionamento. A sabedoria, eu friso este ponto para a tua vida, a sabedoria, a sua ausência tem causado uma verdadeira desgraça dentro dos lares. A falta de palavras doces proferidas no tempo certo tem causado um caos na vida conjugal. Quantos casamentos estão sendo desfeitos, meus irmãos, por causa das palavras proferidas no lugar errado? A Bíblia está repleta de mulheres que são sábias, mulheres com atitudes louváveis e mulheres também com atitudes das quais nós iremos aprender, mas não neste vídeo, no próximo vídeo. Enquanto isso, eu quero convidar você para acessar a nossa plataforma. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus continue abençoando a tua vida espiritual e ministerial. Eu espero piamente que este curso ele esteja abrindo os teus olhos nesta ótica da família cristã. Meu desejo é que a tua vida espiritual seja progressiva cada vez mais. E principalmente, antes de atingir a tua vida ministerial, que ele possa repercutir na tua vida pessoal, que você possa avaliar o teu comportamento como homem de Deus e mulher de Deus, a sua posição dentro do lar, o seu papel missiológico. Ser homem é uma missão, meus irmãos. Ser mulher é uma missão. E aqui nós estamos seguindo neste vídeo com a seguinte ideia, o seguinte tópico, falando a respeito da estruturação do lar, da administração da mulher dentro da casa. E agora eu gostaria de citar para você
alguns exemplos de mulheres, atitudes sábias, outras atitudes que não foram sábias. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, no capítulo de número 18. Nós vamos observar ali o comportamento de uma mulher. O seu nome é Sara. E olha só a atitude dela em relação a seu marido. No versículo de número 9, na sua casa você pode acompanhar o texto todo para você ter uma melhor compreensão, desde o versículo 1 até o versículo 9. O texto vai nos falar a respeito de que alguns homens, 3 especificamente, haviam chegado até as tendas de Abraão. E ali nas tendas de Abraão, nós vamos ver o Senhor Deus se achegando e sendo recebido por Abraão, e Abraão foi preparar um banquete para eles. Depois que estes homens se alimentaram, comeram, agora estes homens vão abençoar a vida de Abraão. E a bênção que ele vai lançar sobre a vida de Abraão está ligada diretamente à vida da sua esposa. No verso de número 9, diz da seguinte forma: E disseram-lhe: Onde está Sara, tua esposa? E ele falou: Ei-la ali, na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos, e adiantado em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Verso 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo. Grife essa expressão, riu-se Sara consigo. Deixa eu dizer uma coisa, esse riso aqui é riso de deboche, é riso de zombaria, é riso de sarcasmo irônico de quem está duvidando do que está sendo dito ali. Riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido. Marca aí, esse é o primeiro ponto. E segundo, também o meu Senhor já velho. Aí no verso, olha só o que ela pensa. É semelhante àquelas pessoas quando Deus está falando com elas e elas acenam com a cabeça, dá glória a Deus, sim, glória a Deus, amém. Mas por dentro a pessoa está, que nada, só eu sei o que eu estou passando. A situação aqui é semelhante. Ela vai dizer assim, até parece, eu já perdi o costume das mulheres e também o meu marido é velho. Olha só essa expressão idiomática. No verso de número 13, o Senhor vai dizer para Abraão assim: Por que se riu, ou por que zombou Sara, dizendo: Na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Observe que Deus não vai citar a segunda parte do versículo. Ou seja, ela havia dito 2 coisas. A primeira foi o fato dela ser velha, já passou os costumes da mulher. E agora a segunda parte é que ela havia zombado da impotência sexual do seu marido. Olha a atitude desta mulher, meus irmãos. Mas o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, não está aqui para expor a vida de ninguém. O Senhor Deus havia chegado a Abraão e dito para ele somente aquilo que dizia respeito à vida de Sara. Porque Sara riu-se e disse: Como pode eu dar à luz já sendo velha? O Senhor Deus vai dizer no verso 14: Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Sara negou dizendo: Senhor, não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não diga isto porque você riu. Então no verso
16, vai dizer da seguinte forma: e levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. Observe só o texto. Imagine só agora, se Deus tivesse chegado até Abraão e falado assim, vixe Abraão, o negócio está feio na sua casa, porque a sua mulher falou que ela já passou o tempo da vida dela, mas ela acabou de falar que você é um cara velho. Essa expressão aqui é um hebraísmo. Se você acompanhar esse texto no verso de número 12, você acompanhe na sua casa. No verso 12, você acrescente o texto de Romanos, capítulo 4, versículo de número 19. E também Hebreus, capítulo 11, versos 11 e 12. Aonde a expressão ali, o apóstolo Paulo, ele havia lido este texto bíblico. E ele é quem vai dizer que ele Abraão estava amortecido. Ou seja, a palavra amortecido significa necron, que vem a palavra necropsia, ou seja, ele estava impotente sexual. Imagina se Deus tivesse dito isto para Abraão. Abraão, não quero expor sua família não, mas sua mulher acabou de dizer para mim que você está com problema de impotência sexual. Imagine como que Abraão não se sentiria em relação à sua mulher. O que causaria dentro da sua casa? Olha a atitude de Sara em relação ao seu marido. Essa é a ótica da família cristã. Minha irmã, aprenda uma coisa. Não exponha os problemas da tua vida conjugal para os seus filhos e muito menos para os seus vizinhos ou para as pessoas de fora. A melhor pessoa que você tem para poder compartilhar, conversar abertamente é o seu próprio marido. Eu vou procurar o pastor. Negativo. A tua vida conjugal, você precisa compartilhar com o seu marido. Você precisa conversar. Há muitos pastores que estão tirando proveito de mulheres que vão ali desabafar, buscar um amparo, um ombro amigo, uma orientação bíblica. E eles estão tirando proveito de mulheres que estão tendo problema conjugal dentro de casa. Não expõe a tua vida sexual para ninguém. A vida sexual tua diz respeito a você e o teu marido. Pode ser constrangedor, mas chegue e converse, fala, eu quero ser curada juntamente com você. Você está com problema? Então, se é problema de ordem sexual, a melhor pessoa que você pode conversar não é um pastor, é um profissional na área, meu irmão e minha irmã. Não exponha a ninguém a tua vida conjugal. Olha que coisa, meus irmãos. Se você for procurar uma pessoa, o seu pastor, o seu líder, quem quer que seja, procure saber se ele tem formação na área, se ele é um especialista na área da saúde, um homem formado em psicologia, psiquiatria, psicanalista. Veja se ele tem estrutura, bagagem suficiente. Ao sentar na mesa de um pastor, certifique-se de que a sua outra metade, ou seja, o seu cônjuge, o seu marido, está sentado ali do seu lado, minha irmã. Isso é fundamental para que a vida sexual, a vida conjugal não fique exposta diante do homem de Deus, e isso acaba gerando um certo tipo de tentação e caia nos laços de Satanás. Atitude sábia. Deus aqui ouviu o dilema do coração de Sara, mas o Senhor Deus aqui expôs a única parte que competia ao conhecimento de Sara. Agora, aprenda a lição aqui com o nosso Deus, mulher. Em nome de Jesus Cristo, isso serve tanto para a mulher quanto para o homem. Diga a verdade, porque foi o que Deus fez. Deus disse o máximo que pôde da verdade. Deus disse a verdade até onde a verdade era bênção. É verdade que Abraão está com problemas de ordem sexual? Sim, está no texto bíblico. Mas precisa falar?
Não precisa falar. Então Deus disse a verdade até onde a verdade causaria bênção, produtividade, frutificação. Aonde a verdade iria causar destruição naquele lar, meus irmãos, o Senhor Deus não precisou falar. Ele gerou cura. Aprenda isto, minha irmã. Cuide disto, mulher. O Senhor Deus confiou nas tuas mãos a manutenção da tua família. Diga a verdade até onde a verdade é bênção. Aonde a verdade vai causar destruição, não precisa falar. Detalhe importantíssimo: você não precisa mentir. Você não precisa aumentar e nem diminuir. Diga somente até onde a verdade é bênção. Que Deus continue abençoando a tua vida por meio da sabedoria que vem do alto. Um outro exemplo que eu quero deixar para você de uma mulher sábia. Olha que atitude linda. Está no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. Esta mulher vai deixar uma lição maravilhosíssima para a minha e para a sua vida. Abra sua Bíblia, confere comigo pela ótica da família cristã. Diz assim o verso de número 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Olha que interessante isto. Antes do marido dela ter uma profissão, um ministério, ela estava deixando bem claro para o profeta, antes dele ser diácono aí na igreja, aqui em casa, ele é o meu marido, ele é o meu Senhor. Eu não tenho outro Senhor. O Senhor da minha vida não é o